Vamos só esperar a gente estava com 1 hora de Instagram, né? Então agora eu tô colocando o Léo de novo aqui, peraí. Pirete, segura aí, segura que nós vamos ver o jogo em pensamento. Pera aí. Oi, Léo, bora. Bora vitaminar mais esse papo aí que tá legal pra É caramba. isso aí. Nós vamos Então, ter legal, Beto. tipo, segunda, quarta e sexta. Olha só, agora eu vou falar uma coisa. Não vendendo marcas, Aham. mas quando eu teve uma época aqui que era só um estúdio de batera. Ficavam três bateras aqui. E eu não vou falar de marcas agora não, tá? Porque eu não quero comparar, eu não quero Sim. é, mesmo. Mas algumas pessoas testemunharam que eu consegui, consegui não, que a gente percebeu três características muito próximas. Uma das bateras era Odery, uma das séries era Tama e uma das séries era Gretsch. Aí, nesse caso, a melhor coisa é você ter três. Imagina um guitarrista com três Fender, por exemplo. Fala assim: não, cara, é melhor eu escolher uma. Guitarra, eu vou pegar uma Telecaster, eu pego uma Les Paul, sabe essa história? Aham. E então eu tenho essa consciência de que eu preciso. Eu tô vendo umas coisas que eu preciso turbinar para a sonoridade do estúdio. E aí, nesse caso, o bumbo de 18 é um som. O bumbo de 26 é outra história. Porque aí você troca muito, saca? Às vezes você tem uma coisa específica. Então eu tô mais nessa viagem, sabe? Você, De batera. um dos pontos aí que é um roteirinho que eu faço, que chega eu perguntar para todo mundo, você tá invertendo ele. Porque tem uma galerinha, principalmente a galera aluno, que começou a aprender e tal, sempre quer saber do batera. Ah, pô, que prato que você usa? Qual é o teu set? Que batera? Você usa alguma marca de baqueta? Qual que é o melhor estojo? Você que está na estrada para eu poder usar e tal. Você desmistificou um pouco isso, que eu achei bacana. Quer dizer, não é bem o instrumento, né? Não é a marca do instrumento, né? Pra mim, não. Pra mim, não. Eu amo, ó, volto a falar, cara. Eu amo ver uns bateras tocando super bem. Cara, eu nem olho pra qual série que é essa batera, nem qual cor. Antigamente já fiquei tão preocupado com isso. É o seguinte, Betão. Coincidente, tem dia que eu tenho que gravar. Eu gravo um disco no cara, tipo assim. Chegou na quarta música, troco o ride de lugar, aí o ride crash vira um. Sabe, às vezes eu troco o chimbal, coloco um pano no chimbal, vira outro chimbal. Por isso Você que eu coloca um. coloquei o nome de Harry Potter brasileiro, que é cheio de magia. Tá certo. Cheio de Magia, né? coisa. Não, mas a magia sim. Pois é. Então, assim, essa coisa de colocar, às vezes você coloca uma flanela no canto da caixa, a caixa tem harmônico. Depois você coloca ela 3 centímetros, opa, secou. Depois você coloca ela toda na caixa. Então, isso eu percebi no estúdio. O cara chega perto de mim, fala assim, pô, se ele deixar, eu acho que o ponto aqui do estúdio, ó, eu vou falar o nome de dois bateras que eu acompanho, eu acho o trabalho sensacional. Já falei do Bessa, o Diego Jean de São Paulo, o Guilherme Santana de Goiânia. Os caras tiram um som, porque a parada deles é muito séria. Eu acho que para mim aqui é o lance da criação. Porque depois o cara vai alterar o som. E o som da bateria muda. Não adianta eu fazer uma puta mix de bateria, depois vai entrar piano, vai entrar percussão. Cada coisa tem que estar no seu lugar. Enfim. Então é o seguinte, resumindo, eu não equalizo a bateria, eu não mixo. Esse tempo, você pode ver que as edições de vídeo são muito simples. Eu pesquiso música, escuto música e estudo. E as coisas que eu estudo sempre para tocar. Quando tem que tocar um samba rápido, cara, eu peço um prazo. Então eu vou estudando. Opa, eu sei até onde eu consigo. Eu estou preocupado com a interpretação, com essa parte. Então essa coisa da batera, pô, um dia desse você coloca um splash em cima da caixa, vira um sampler, É, dependendo da música. é por isso que eu tô falando. Saca? Você coloca um cobertor em cima da batera, a batera você trocou, é como se você tivesse trocado a bateria, o batera, a sala, o microfone, você vai para 1970. É. Então, assim, Léo, com um pano. um pouco a regra, né, Léo? Agora, por que acontece isso hoje? Porque eu trabalhava, naquela época, década de 90, o pop, de repente as coisas estavam muito clean. Você pegava um CD, ou CD da DW, de sampler, você tinha que seguir aquilo ali. E agora no YouTube,
eu vejo um tanto de cara tirar som simples, assim, saca? Pô, cheio de cara com setup criativo. Pô, o cara tem como ele jogar com as ferramentas que tem. Total. Agora, agora, tem que estar atento, porque, por exemplo, eu gravo sozinho. Então eu tenho que chegar, cara, e ficar esperto. Falar assim, pô, deixa eu ver se está soando bem. Às vezes a posição de microfone, como eu já gravei muito, eu sei que tem umas coisas que devem ser evitadas, serem evitadas. Mas, cara, eu não fico olhando O Juninho, som ó, de cera. o Juninho Estevão, ele citou um ponto aí que estava aqui na minha lista, viu, Juninho? Eu queria saber quanto custa a toalhinha verde. Então, peraí. É o Uhul! seguinte, vou explicar essa toalhinha aqui. Isso é um desenho que eu fiz em homenagem a meu pai, a Ah, minha é? família. Ele chama Onofre, meu pai chama Onofre. Eu usava a toalha de outras pessoas e a outras toalhas, né? Mas eu resolvi colocar, eu fiz algumas. Eu vou te presentear com uma toalha. Essa é personalizada, essa é minha, falo sério. O que Cara, acontece? Quando você usa um feltro, a pele muda uma textura. Essa toalha, a pele, ela muda muito. Então é meio radicalizando, assim. Agora, não são todas as músicas que ela soa bem. Tem hora que é o Big Fat Snare. Aquela pele de batera. ô Léo, mas no seu canal, como você grava e coloca lá as gravações, e a gente nota que são alguns estilos, né? Eu imagino que isso deve ser uma coisa muito comum, né? Porque você está tentando achar esse timbre, né? Então, O que eu não gosto, cada gravação é uma coisa diferente e tal. eu tento fazer isso. Mas aí que tá, eu tenho uma limitação de equipamento e tem umas viagens também, cara. Por exemplo, se você tem um chimbal de 12, às vezes num disco, num trecho ou outro, pô, que bacana, ficou interessantíssimo, interessantíssimo. Chega uma hora que você fala assim, puxa vida, cansou. E o que acontece, Betão, é o seguinte: tem umas coisas que de certa forma, cara, não vou falar que elas vão ficando clássicas, mas por que os caras voltam lá no baixo, no Precision, no Harmon? Tem umas coisas que elas são ótimas. Então, quando a gente fala assim de um prato, da minha época é porque não chegava nas lojas. Então, fazendo um prato, o RAID tem que ser de 20, tem que ser esse. É o que está na revista tal. Não tinha o YouTube. Hoje em dia eu vejo um cara, o Antônio Sanches, o prato da direita do Antônio Sanches, ele é quebrado. Passou pelo luthier, pode conferir, é o prato que ele usa. Mas O Denmark, ele usa esse prato porque quebrou e ele continua usando por causa do timbre. pelo som, o prato de estúdio dele é quebrado, é pelo timbre. A gente não pode, tipo assim, cara, eu tô com uma caixa, eu gravei com a Disco Praise um DVD em 2013, 2012. A caixa tem 8 anos que tá a pele está na caixa há 8 anos. É uma caixa 14 por 10 que você tira som dela se você tocar leve. Então a pele não foi embora. Um dia desse eu inventei de trocar. Eu falei assim, caramba, mas ficou ruim. Voltei com a pele antiga. A Encaixou. bateria tem um mistério. A bateria tem um mistério, cara. Não adianta você chegar só com um torquímetro e falar assim, é o melhor som. Depende do mic, depende da sala, depende da música, do produtor. São várias coisas. Verdade, Léo. Uma coisa você tem um timbre de teclado. Você tem um teclado, que ele já vem com os sons prontos. Mesmo assim, o cara vai ajustar. Sacou? Então, a guitarra vem com timbre pronto. O cara escolhe o captador. Bicho, tudo. Só que a batera, virou essa história de gravar simultâneo, muitos canais. Às vezes o cara fala assim, nossa, eu tô com o melhor som de bumbo. Cara, o melhor som de bumbo. Mas vamos parar para pensar. Na minha opinião, o bumbo no samba, ele é menos importante que o surdo. Ah, Se é. você tá naqueles. Sacou? Então você leva uma batera lá de 50 mil, você coloca um rack, 50 mil pratos, mas aí fala assim, bicho, eu quero um som de bumbo. Cara, o som do surdo, afinado, é o lance raiz, é o que dá o. É, De é. repente você tá. Então você tem que saber fazer o Falou apoio. então da escola de Mas samba. aqui. E não é só você fazer um apoio, aí você leva um bumbo lá sobrando, fora do tom da música. Nesse caso, eu acho que talvez seja importante preocupar com a afinação. Ou ele ser seco. Mas enfim, e aí você destoa, saca? Então tem umas coisas, cara, só que aí você fala assim, pô, Léo, que legal você saber disso. Cara,
vírgula. Sabe por que que não é legal? Porque como eu trabalho com várias pessoas, que... Não, aí você fala assim, porque não sabe o que eu sei. Não é isso. Não é só saber que elas não têm diálogo, que elas não têm vontade de saber, só de imprimir o conceito delas, e aí elas não chegam nesse ponto de maturidade. Quantas vezes eu já gravei disco de jazz com som de bateria pop, mas o cara do estúdio também falou assim, não, usa a bateria do estúdio. Cara, a bateria do estúdio era uma bateria de rock. E a gente não estava querendo esse resultado, que é uma coisa bacana. Você fala assim, não, eu quero colocar uma bateria de rock num som de jazz. Ótimo. Eu acho que é legal você saber o que está fazendo. Agora, só tem um jeito de trabalhar? Não, porque a pele tem que tirar todo estúdio. Não, tem que tirar a pele do bumbo. Opa, calma lá. Exato. Não tem que tirar. Qual é a música que a gente vai gravar? Vamos fazer um teste. Vamos gastar 20 minutos aqui? Vamos fazer um teste? Não é tudo. Aí o que acontece? Eu acho que de repente o meu instrumento está sendo mais aceito, esse som que eu tenho feito, porque eu meio que... Eu sequei a sala. Eu gosto mais do som de Benny Grab, fugiu, o Diego Jean, eu gosto muito do som dele. Mas eu ia falar do Jojo Meyer, uns caras assim, eu gosto de um som vivo de bateria. Mas eu secando o som de bateria, eu vi que as pessoas perceberam. Caramba, é muito simples, sacou? Tá tudo bem, pra mim tá tudo bem. Então eu tento fazer esse som de bateria, esse som assim, esses timbres que eu proponho, as pessoas podem produzir em cima dele. Então gravo um pop, às vezes eu gravo um samba, só que eu dou uma dica aqui, ó. O bumbo do samba é -6, no mínimo. Então eu já faço uma pré-mix só para mostrar como eu estou ouvindo em casa. Nossa, muito legal. Mas tem infinidade, cara. Tem como você fazer muita coisa. Sei lá, é tão difícil. Ó, tem uma... Deixa eu ver. Só pedir pra galera para voltar as perguntas pro Instagram, porque senão às vezes no WhatsApp eu vou perder e a coisa Tá não... certo. Ó, Rafael de novo, falando que você é o embaixador de BH. Colocando a dinâmica como liberdade. Ele falou que já escutou você falar várias vezes, isso aí marcou para ele pra caramba. Dinâmica é liberdade. Essa frase... É o seguinte, não é que eu acho chato, eu acho previsível o tempo todo a bateria preparar. E os meus ídolos, muitas vezes, param no refrão. As músicas assim que me impressionam. Você está esperando o cara fazer uma super frase, o cara não faz a frase, faz outra frase. Sacou? O cara, às vezes, tem uma pausa de nota e tudo isso, e com dinâmica também, que aí você fala assim, pô, o cara tá desanimado, ele fez dinâmica. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem disso não, que dinâmica é liberdade. Às vezes, tanto a dinâmica, quando eu falo dinâmica, muita gente fala assim, pô, o cara toca com dinâmica, é porque ele toca para baixo. Não, a dinâmica também é quando terminar a música, você abrir o crash e você tocar lá no 10. Isso é dinâmica também. O que eu falo de extensão de dinâmica, para a música ter contraste. Por quê? Você chegar e tocar a frase o tempo todo, cada um tem o seu conceito. Eu particularmente não gosto disso. Qual que Entendeu? é a tua, Hã? qual que é a tua opinião nesse Cara, a sentido? minha é julgar o seguinte, se eu tiver que tocar uma música, cara, o que eu tiver querendo expressar na música, não ter a obrigação, pô, aqui eu tenho que fazer frase sempre no quarto, no final do A pro B, ou no final do B pro refrão, ter uma Mas, frase de bater. quando chega um trabalho para você, sei lá, o músico tal chegou e falou, cara, eu tenho essas músicas, elas estão prontas desse jeito, ela tem essa dinâmica aqui, e eu quero que você faça. Você se arrisca a dar uma criada para tentar estimular aí alguma coisinha diferente? Ou porque é trabalho você segue a risca ali, é o que foi dado, etc. Cara, eu já segui muito a risca, mas você sente no estúdio quando a coisa acontece, assim, é diferente da parte técnica. Quando você nota assim, caramba, ficou demais isso. É o que... Tem um lance da música que ela vence, assim, saca? Tipo assim, bicho, essa música cresceu com essa ideia. Não a ideia não tem que ser minha, eu tô ali executando. Sim. Mas o que acontece? É meio espiritual, né, Léo? Para mim, sim. Para mim tem muito isso. E quando as pessoas permitem, aí acontece. Agora, quando as pessoas não permitem, fica na parte técnica, tá tudo bem. Tô ali para servir o projeto, eu quero que o resultado do trabalho seja legal.
Agora, Betão, é o seguinte, é uma construção. É uma construção. Se o cara fala assim, cara, eu quero exatamente, exatamente, exatamente isso. Eu já fiz algumas vezes assim. Eu não trabalho assim. Esse não é meu forte. Eu posso fazer porque eu tô ali Ó, por alguma coisa. vou cortar de novo aqui, ó. Pirete está perguntando, mito ou verdade? Você deu a odre pro Malinha? É porque eu tinha duas odres iguais, de araucária. Uma oder eu vendi para uma linha. A gente mistura, é o que eu tô falando que essa bateria é misturada. Ele vai ter que testar o som dela. Eu tenho aqui um link onde ele vai sacar o timbre dela, o bumbo e os tambores, que eles são mais cheios. Que no Vitor Léo não usava surdo de 16, por exemplo. Essa tem surdo de 16. Eu passei por uma linha um valor simbólico de uma batera. É porque eu tinha Fábio, duas. o Fábio, se precisar de um cara gente fina, o Léo não serve, porque ele supera. Ah, cara! Valeu, Fábio. Mas então, Betão, então é uma construção. Vamos supor que a gente vai falar assim, o grupo aqui, a gente está aqui, vamos começar a construir uma música. Cara, aí todo mundo fala assim, pô, a gente precisa disso aqui de batera. Tem que tocar com sampler. O que acontece no estúdio, que eu já vivi 1.300 vezes? Cara, tá muito quantizado? Não, tá muito solto. Tá muito forte? Não, tá muito fraco. O prato tá agudo? O prato tá grave. Então eu passo isso. Aí você fala, isso é chato? Não, eu já sei que essas coisas acontecem. Cada um vai ouvir de uma forma. Tem produtor que tem mais experiência, tem gente que tá ouvindo de repente no fone, ou tá ligando as coisas antes de ouvir a bateria na música. Que adianta um puta som de bateria se ainda vai vir uma orquestra? Escuta a música no todo. Pois é. Sabe? Então as coisas que eu passei, eu falei assim, gente, ó, eu não vou, não é que eu não queira fazer isso. O cara me pede às vezes um setup, eu tenho que alugar microfone. Às vezes o cara me pede afinação de bateria. Uma coisa é gravar com tom de 12, outra coisa é gravar com sem os tons. Cara, eu jogo pro time. Agora, eu jogo pro time. Às vezes a pessoa quer fazer um trabalho, mas ela se perde no cronograma. Então, Beleza, eu tratei com ela. Eu estou na primeira etapa, a bateria geralmente é primeira etapa. Só que ela se perde por várias questões. Aí isso é uma coisa que ela tem que buscar maturidade e extrair as lições dela. Eu estou aqui falando por mim. não, A eu falo maioria dos. porque tem um lance autoral também, Léo, né, Léo? Que aí entra uma pureza de criação e geralmente quando você faz algo autoral, principalmente instrumental, que aí entram várias cabeças formando aquilo e é uma descoberta, né, online, né, entre as Isso. cabeças e tal. Tem uma coisa que é muito comum, Betão. Eu não vou criticar, não, mas olha só. Tem muita gente que escuta um som, pô, ouvi hoje um John Mayer, vamos copiar. Porque o cara já testou e quer viver aquele som. Eu acho ótimo ser referência, mas eu volto a falar, eu não tenho facilidade em copiar. Então, nessa hora eu executo. Agora, Não, quando fala assim, o vamos prazer, criar. o prazer do laboratório é totalmente diferente, né? Agora, quando fala assim, vamos criar, e uma referência pode ser o John Mayer, cara, sensacional, tudo bem. Entendeu? Mas eu acho que não precisa ser Ctrl+C, Ctrl+V, saca, para as coisas. A gente pode, ainda mais Brasil, cara, é um lugar. Quando a gente fala de ritmo, Tão é rico. porque o brasileiro ele não sabe, cara. Olha, eu já fui algumas vezes para fora. Cara, o brasileiro não tem ideia da música dele, sabe? Da força. Porque Tem, os caras, com Garota de Ipanema, os caras piram. pira, Com a pois é. história. Cara, com a história do samba. É muito extenso, cara. Muito extenso. Tem muito Isso é batera o. aqui, Léo, que tá precisando ir para fora, cara. Eu falei com o Paulinho Castro aqui, e é um cara que pode fazer essa experiência. O Cajuzinho já teve essa experiência, Já inclusive foi. tocando em pubs. Pô, tem uma experiência super bacana. O M Tribal, grande Léo, Marcelo trabalhamos Tribal. super batera. O Tribal gravou com a Cláudia Leite, ele está trabalhando, me corrija, Tribal, na Escola de Música de Salvador. É difícil acertar os detalhes assim, mas é um parceiraço, cara. E a gente tinha um grupo aqui, eles vieram tocar axé, né? Eu tocava nessa época, tinha essa cena de axé, samba, a gente tocava MPB nos bares. E aí um cara chamou a gente para fazer música experimental, que a gente podia misturar samba com baião, com salsa. Então eu e ele e o Adriano, cara, a gente
experimentava de tudo. Então, essa coisa do laboratório, né? É, Hoje a gente está conectado, a gente pode se conectar em Tóquio agora, mas é uma proximidade tecnológica, mas muitas vezes não é ó, aquela. você está colocando um tema. Antes de eu colocar esse tema que você falou agora, que é um dos temas que geralmente eu pergunto, a Gi Saldanha colocando que assiste quase todas as lives do Léo e ele nunca repete história. É o cara. O Cajuzinho Ó, colocou, o Steve Gadd falou para ele que o Toninho Horta, e ele até se emocionou, tá vendo lá? Ó, chorei de emoção ver o Guedes falar da música mineira. Cajuzinho tem uma história muito legal dessa fase. O Paulinho Castro perguntando, Léo, curiosidade, você chegou a tocar numa banda de BH que chama Berimbau? Se sim, aonde estão esses caras? cara, o Berimbau, ele é de 98, o grupo, né? Porque antes o Negativo fez o projeto Porto de Minas, era um grupo de capoeira e tinha um bloco Porto de Minas. Eu comecei a tocar no Berimbau, gravei em 99 e gravei Berimbau há poucos meses atrás. Graças a Deus, eu trabalho com eles há muitos anos, mas eu fiquei em turnê de 2000 a 2004 e eu e o baixista, que é o Roy, ele é um produtor, a gente tem uma plataforma que chama BO, Beat Orgânico. Cara, uma escola de ao vivo, para mim, do mesmo jeito que eu falo assim, o Dias Claros do Sideral foi um disco, a tocada ao vivo que eu já vivi foi com o grupo Berimbau. Porque Uhum. eram 13 pessoas e muitas vezes não tinha retorno para todo mundo, a gente não usava fone. Estou falando de 2000. Viajava de ônibus, poucas vezes a gente viajou de avião, te falo. Chegava no palcos pequenos, cara, estruturas pequenas, mas a gente mandava som, era como se fosse o último show da vida. E a banda tinha rock, tinha samba, era chamado de Congo Pop, por causa de Moçambique, Congo, daqui. Uhum. Tinha rap, tinha soul, tinha funk, tinha eletrônico. Cara, a maior escola que eu já tive ao vivo. Porque eu tinha que tocar junto com o naipe, junto com os tambores, muitas vezes tocar junto com o DJ, não atravessar a percussão ou a voz, junto com as guitarras. E Cara, foi a vários. melhor coisa. E eu assim, cara, ali eu aprendi que meu esquema é ficar na zaga. Você que vai assistir o futebol, que eu também vou. Mas ali eu vi que eu sou zagueiro. Saca? Mas você fala assim, pô, mas eu vou falar que eu sou agora do São Paulo, que meu time tá o São Paulo. Desculpa aí, gente, falar de futebol, mas não posso deixar. Eu sou um goleiro que joga com os pés. De vez em quando bate uma falta, no final do jogo, marca de cabeça. E dá muito É medo, né? meio isso. O negócio do goleiro Hã? sair de pé, ele não é muito seguro. Olha, mas aí tem um clique, tem um beat aqui, às vezes seguro. Mas enfim, tem essas coisas de. Quando é muito fácil. Tipo assim, o Tribal gravou. Eu lembro dele gravar com a Cláudia Leite, no ótimo momento dela, acho que quando ela saiu do Babado Novo. O E tribal, eu o vi o tribal, o tribal tem que estar aqui Marcelo Tribal. também, dando uma canja aqui no bate-papo. Vou fazer uma ponte, que é um camarada interessantíssimo, assim, musicalmente, pesquisa, toca pra caramba. Então, assim, é interessante ver essas coisas. Fala assim, pô, aquele cara, eu toquei com ele, a gente fazia uma condução, assim, ele tocando com outro bateria, de outra tocava com o Buguelo lá. E eu faço essas conexões, cara, de combinações também, sabe, Beto? Não adianta a gente, tipo assim, quando os caras querem tocar juntos, por isso que essa coisa, muitas vezes o cara cria uma panela, só toca com tal pessoa que se sente bem. Isso é uma coisa que vem antes da música. É uma vaidade, talvez seja uma. Às vezes é uma defesa, uma insegurança. Sente seguro só se eu tocar com esse cara. Pode ser. Agora, o que eu propus nessa. Não na pandemia, já tem muitos anos que eu faço esse trabalho aqui no estúdio. Mas na pandemia acabou que, com essas collabs, eu acho que está todo mundo prestando mais atenção no trabalho de outras pessoas. Porque a gente está. Então, Na... deixa eu ir, né? Eu vou nesse tema, então, que é um dos pontos, porque a gente sempre coloca a pandemia como um grande estacionamento e tentando alinhar aí, como é que fala? Ideias, criatividades, tentando estimular esse lado para poder a coisa fluir de alguma maneira positivamente, né? Pensando no lado legal. O que você tem feito? Porque eu estou vendo que você continua nativa, está gravando, as coisas estão acontecendo, né?
O que você tira de experiência, Léo, dessa fase que a gente está na música, no lado baterístico, né? Vamos falar do nosso instrumento, mas assim, com relação à criatividade, etc. Esse assunto, ele é muito amplo. Uma das coisas que eu gosto de mostrar para as pessoas, que da mesma forma que eu tive uma depressão, o estúdio estava aqui em casa, mas eu não conseguia tocar. Eu Ah, tinha a sala, tinha equipamento. Eu gosto de mostrar isso. Não é para mostrar assim, pô, o cara tá não sei o que, não. Faço várias collabs que não tem dinheiro. Eu faço. O estúdio tem hora que eu gravo permutando, não tem cachê. Alguns trabalhos têm, sim. outros não, outros têm parcerias. Eu gosto de motivar outros colegas, de encontrar, fazer sons diferentes, mas eu gosto muito de falar dessa coisa. Você imagina, pô, um tempo atrás o cara estava na pior, acabou a carreira, acabou a vida dele. E graças a Deus hoje eu gosto de mostrar que tem como você reagir. Se você querer se esforçar, que não tem nada que seja fácil. Uma das coisas, mas talvez seja a principal, seja isso porque a gente vive num país que a crise política ela não é do PT ou PSDB, Lula ou Bolsonaro. A gente sempre teve problema. Se olhar, voltar lá como nasceu a República, é importante o brasileiro parar de olhar, tipo assim, pesquisar um pouco. O Brasil sempre foi um país de crise política. A questão da cultura nunca foi fácil. Poucas vezes na vida eu recebi tabela, sabe? E conheço pouquíssimos músicos que ganham bem. Quando eu falo que recebem tabela, que eu não sei, hoje deve estar uns R$ 1.300. Pode Não sei o ser. valor de tabela hoje. Por aí. E aí não é que eu falei assim, eu vou fazer tal coisa. Não, mas eu vi, como eu tenho várias parcerias, eu mudei a minha forma de conduzir profissionalmente. Eu acelerei o estúdio seguinte. Eu gosto de fazer produções aqui, mas não é qualquer produção. É qualquer produção que eu falo assim. Eu tenho as minhas limitações, tenho as minhas características, eu aceito como eu posso trabalhar. Às vezes eu não consigo atender algumas pessoas. Gosto de uns desafios, pelo menos assim, 2 vezes no mês, tento gravar música, ou música instrumental, ou coisa assim que fala assim, cara, que vai quebrar minha cabeça. Cara, eu gosto dessa interação mesmo, assim, sabe? Eu amo falar no telefone, de conversar sobre projetos. Não, não tem essa coisa de movido pela grana. Mas você, É, mas tem, você está sempre ocupado, que eu sei. Fala cara, eu tô. um pouquinho do teu projeto, aproveitando esse lado da pandemia e tal. Olha, Conta aí pra na galera verdade é do o seguinte. teu canal. Eu tenho feito um pouco de cada coisa. Eu tô com algumas músicas autorais. Eu componho, às vezes, uma melodia ou faço uma letra. Hoje está ficando pronto uma música que eu produzi com o sobrinho do Toninho Horta, que é o Felipe Fantoni. E só Legal. pegar um gancho, ele me falou, ele estava no dia que o Toninho conversou com o staff do Steve Gadd, sabe, Que marcando a agenda. Então, assim, você tá perto disso, é muito legal. O Steve Gadd com 70 anos de idade, não tem que falar daquele cara. E aqui, eu não acho, não é que eu não estou falando que seja fácil. Eu acho impressionante uma coisa nele. Os solos de 1970, a linguagem dele, na verdade, de condução, de personalidade, de setup. Cara, maravilhoso. O cara mostrou que atravessou, sei lá quantas décadas. É um rei, é um cara foda. Mas, enfim. Então, na pandemia, Betão, eu estou otimizando o estúdio. Não é, e otimizando em tudo, cara, produzindo, estudando. Essa história de ter que gravar vídeo. É engraçado, porque tem uma coisa, teve uma época que eu ganhava 4 vezes mais, mas eu não tinha tempo nem qualidade de vida. Filha Mas no escolar, isso é remuneração, né? A qualidade de vida é é, exatamente. Então, assim, aí você fala assim, por que de repente o som está refletindo legal? Cara, porque não é porque eu tô feliz, não existe essa coisa, não é que eu não acredito em felicidade, mas assim, cara, eu me aceito, eu sou realista, eu sei o país que eu tô, e eu vou tentar ajudar alguns colegas. Comecei a disponibilizar o estúdio para alguns bateras gravarem aqui, saca? Por um tem alguma valor simbólico. relação. O estúdio, ele nasceu com que paixão? Do teu trabalho particular e criação? Ou teve a ideia da didática para aula, etc? Eu já fiz algumas aulas há muitos anos atrás, na Pro Music, escola, mas eu não tenho a facilidade de aula. Eu gosto de bater papo. Se um batera vem cá, a gente conversa muito, eu passo as pesquisas. A minha forma de estudar é simples, mas de pesquisar tudo não é simples, não é no primeiro passo, tem que ir atrás. Sim. Vou gravar a música do Djavan aqui, ela tem 3 versões.
E tem, tem 4 versões, então ouça as 4. E ligo pro cara, e aí? Consegui fazer uma mescla, já spoiler aqui. Mas enfim, então, Betão, essa pandemia, vai vir agora uma recessão econômica, claro que eu estou passando por isso tudo. Tá Lógico, todo o mundo todo. todo Não é mundo. negócio no mesmo barco, a gente está no mesmo mar. É. E, cara, mas eu vi que a minha ferramenta, ela é essa aqui, tá? De eu motivar as pessoas. Antes de ser um batera, eu sou um ser humano. Deixa eu te falar uma coisa. Bom, a gente precisa trazer você aqui para Uberlândia. A gente eu joguei uma ideia que é para a gente, depois passar essa pandemia e tal, e o Paulinho falou isso e é verdade, cara. Às vezes, e muitas vezes, a aula e o bate-papo é aula, né? É, Ele total. até falou assim para mim, pô, se a gente fizer uma união, e aí eu falei, pô, vamos pegar um rancho, fazer um churrascão, trazer família e fazer uma grande união, né, para a gente confraternizar. E aí bater o martelo nesse projeto também. Mas o que você falou é isso. Pô, ter você aqui pessoalmente, batendo papo, isso é aula. Isso é aula. Ótimo. A valorização do ser humano, excepcional. É, cara. Porque é legal, isso reflete na música, isso reflete em equipes. Eu costumo falar assim, cara, você não chega. Vai ter final de futebol. Eu gosto de sempre associar futebol, porque meu sonho era ser jogador de futebol, e depois eu conheci vários jogadores. Pô, ainda bem E que aí você eu foi vejo. patista. Eu não era bom, realmente não era bom, não. Mas aqui, você não vai ver a equipe recebendo medalha, a equipe que está brigando no vestiário. Tipo assim, pode brigar no último jogo, pode bicho, uma discussão, uma coisa ou outra. Mas a equipe, cara, o time está ali, Sensacional. jogando junto, imagina. Agora, a gente já teve exemplo, né? Em times, um cara tá para arquibancada, o outro tá para o patrocinador, o outro vai ser transferido, não quer, tira o pé, o outro não quer, não, sei, não gosta. Claro que vai dar errado. Então a música, isso essas coisas de equipe. Eu vou falar que isso tem a ver com o estúdio, porque a bateria sai daqui, vai para outro estúdio, vai para outro produtor. Agora, Betão, só para. Eu acho que a gente deve estar chegando É. no encerramento. Só deixar uma coisa. Eu estou usando, por exemplo, o canal do YouTube e o Instagram também, aos poucos, para divulgar algumas coisas. Então, assim, o canal no YouTube é Léo Pires MG. Eu vou divulgar, vou patrocinar ainda daqui a um tempo, algumas trilhas que eu vou gravar, mas eu tenho feito músicas autorais também, parcerias. Então, assim, vai sair daqui a 2 semanas uma música bem legal. Aí você fala assim, Léo, mas você tá numas de compor. Não é cantar, não. É um parceiro que a gente fez uma música, e a música ficou rica musicalmente, e de certa forma é uma brincadeira. Então, estou curtindo essa fase que eu não tinha tempo para fazer essas coisas. Não estou falando de pandemia, não. Ô, Léo, Eu fiquei trabalhando eu fiquei trabalhando assim, acelerado, de 98 a 2010, mas completamente sem tempo, saca? E, graças a Deus que tudo isso aconteceu, não acho ruim, mas essas coisas agora são mais fáceis. Eu não gravava antes música minha porque não tinha WhatsApp, não tinha celular, não gravava vídeo porque era caro. é. Então eu tenho aproveitado as ferramentas, mais simples, mas tenho aproveitado. Ô, Léo, a gente colocou o parâmetro aí, e você vai ter claro isso. Na minha época, a gente não tinha o que tem hoje de YouTube, informação digital e tal. Não, nada, nada. Muitas vezes a gente reunia 3, 4 bateristas, porque às vezes alguém tinha uma condição financeira melhor de trazer algum LP de fora, falar, pô, vamos sentar e vamos tentar descobrir a sonoridade. Pô, o cara tá fazendo o que aqui? Ele deu o tom, puta, ele tá usando uma pele mais frouxa. Cara, vamos tentar copiar essa frase para ver como é que fica. Vamos sentar na bateria, quem consegue? Então, é exatamente isso que, de repente, a gente sente falta, né? Poder fazer um grande laboratório, mas de ajuda. Porque Isso. outro dia tiveram alguns alunos aqui fazendo uma pergunta para o Gel Fernandes, que participou aqui, e aí fazendo o paralelo do... eu quero saber se eu preciso realmente de professor, porque eu tenho tudo no YouTube. Lá eu tenho aula, lá eu tenho o drum cover, que aí eu posso ver o cara tocando, faço a mesma coisa e tal. Então, o que está faltando, na verdade, é essa união, pegar a tua experiência, Léo Pires, e trazer ela para trocar com essa galerinha que está começando,
para pegar a galera que já toca e poder trocar experiência, porque é o que eu sinto falta do antigo. Isso a gente fazia por necessidade. E talvez hoje não tenha essa necessidade, porque você tem o material online, mas o lado humano, ele tá falho. Então a gente precisa buscar isso também, né? Tem uma coisa que é engraçada, a gente acaba usando a palavra antiga, mas olha só, você fala assim, pô, tem como montar uma casa, hoje você coloca uma parede aqui, outra aqui, não sei o que, a casa vai ficar pronta, é um sistema novo de construção, beleza. Mas a gente sabe que você constrói, o ser humano é capaz de construir. Ele usa tecnologia, não sei o que, não, quero uma comida, eu só vou clicar aqui, acende essa lâmpada, beleza, não estou falando que isso é ruim. Cara, vale muito a pena. Tem umas coisas que elas. Isso não é papo de tiozão, cara. Eu tô falando assim, na moral, pra tocar junto, pra você aprender a tocar. Eu não, estudei com clique. Cara, o que adianta você estudar com clique? Você tá ouvindo o metrônomo, mas não tá ouvindo o cara do lado. Ou sentindo emoção Tinha uma coisa do local. Conservatório tinha aquela coisa do prática de conjunto. Isso. Eu fui fazer uma aula uma vez, o Zimbutril, que tinha uma escola de música em São Paulo. E aí ele falou, ó, cada aula teórica, a segunda é prática de conjunto. Depois vem uma aula teórica, depois prática de conjunto. É exatamente esse ponto que você está falando aí. Bom, aí o que acontece? Como eu sei que isso diminuiu, aí eu fiz uma coisa, eu fiz algumas composições autorais, umas músicas que são meio que MPB interessantes, assim, mais ricas. Fiz um trabalho, estou para fazer um trabalho instrumental que precisa de encontro com alguns músicos. E um camarada, cara, um Caio Graco, um camarada sensacional, fez um trabalho de MIDI. São trilhas que eu toco com eletrônicos. Mas de músicas brasileiras. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Cravo e Canela do Milton. Então é um trabalho que eu estou mais motivado, porque aí eu tive que criar muito. Como não tem improviso no eletrônico, aí eu crio muito. Então, assim, para mim, cada trabalho, ele tem uma certa novidade. Vai ser difícil eu compilar e as pessoas falam assim, pô, mas é muito colcha de retalho, é muito diferente um som do outro. Mas saiu naturalmente, cara. Então, assim, daqui a um tempo isso vai chegar aí. Tô me organizando para isso. Léo, eu assim, puta, nós precisávamos de 4, 5 horas de bate-papo. Foi muito pouco. Nós precisamos fazer uma imersão aqui de uma semana de bate-papo, porque não é só bateria, é o lado humano. Você tem muita experiência para passar. E eu acho quando a gente tem uma trilha que acontecem de ter os espinhos, mas a gente também vê muita vitória nisso. Pois é. Eu falo que você tem que, de repente, buscar aí uma imersão em mentoria e alguma coisa desse tipo, que você tem o dom. Você tem o dom. A Gi falou lá atrás, aqui nos comentários, é exatamente isso que eu vejo. Nós precisamos marcar, além de tentar trazer você para cá, o Cajuzinho está fazendo um plano dos workshops, ele é endorser da Pearl aqui no Triângulo Mineiro, e a gente quer fazer uma sessão de workshop, e aí, só que assim, cara, você tem que vir tocar num período e ficar aqui uns 4 dias dormindo aqui em casa para a gente bater muito papo e aproveitar a tua presença aqui. Cara, olha, eu acho assim, tudo é possível. Organizar, que é super possível, não tem nada impossível, sabe, cara? É tranquilo mesmo. Eu acho que se a gente organiza e abraça a causa, várias pessoas, porque a gente não vou para Uberlândia, outro batera vai vir para cá, não é para ficar rico, não. Cara, fazer um trabalho é a nossa missão. Isso. Eu estou recebendo feedback, eu deixo o WhatsApp ligado aqui. Cara, é comoção total. O que você causou hoje nesse bate-papo aqui, tem muita gente escrevendo, Pô, que bom. Tudo aqui. E aí eu vou pedir de novo, entra no Instagram, fala lá, pergunta lá, porque depois só fica no particular. Mas assim, eu me sinto muito agradecido por ocupar o teu tempo um pouquinho. Quero te ter de novo aqui. Pô, isso aí da música, hein? Quero te ter de novo aqui, é alguma música. Patum, brundo. É. Já tem uma frase para música. Nós temos que sugar a tua experiência, cara. Tem muita coisa para a gente falar.
Pode contar que na saída da pandemia a gente vai ter você aqui, nós vamos fazer alguma coisa para você estar aqui com a gente. E eu só te agradecer, pedir teu apoio, que é importante. Você hoje aí está se Claro. transformando no embaixador em BH da Bateras MG. O projeto é esse aí, né? De união e tal. O Cajuzinho até colocou aqui, ó. Vou ler o que ele escreveu aqui embaixo. Ó. O Bateras MG tem esse cunho: trazer a mistura do prazer com a visão filosófica e profissional para que todos se arrisquem na música com coração. Ó, Cara, que bacana. eu não tenho Cara, mais nada tem a uma falar. coisa. Pois é. E para fechar, antes de chegar na batera, se você tá com o coração aberto, você tá com vontade de tocar, você vai tocar ou com piano, uma música mais calma, uma música mais, mas todo mundo com essa energia, com esse coração, claro que todo mundo vai ficar feliz, vai fazer música legal, Vai fluir demais. sabe? Né? Fluir demais. Olha, Betão, muito obrigado pelo convite mesmo. Parabéns pela iniciativa. Vamos tentar dar sequência para engajar mais pessoas, para ter mais coisas, né? Tanto no canal quanto na Eu semana tô das lives. avisar a galera que eu vou subir a tua entrevista lá pro YouTube do Bateras MG. Mas assim, nós temos. Hoje aqui ficou parte um, parte 2. Nós vamos fazer que nem a Hora do Pesadelo, que não é filme de terror, né? Mas vamos colocar um Game of Thrones aí de temporada um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tudo 8. certo, Só para a gente tudo poder certo. somar. Eu acho que seria muito bacana. E é legal demais receber esse feedback da galera. Tem muita gente aqui que eu não conhecia, que entrou no bate-papo. E aí vamos externar isso. Acho que é muito legal. E eu estou muito feliz porque sou teu fã, acompanho teu trabalho lá, né, em tudo que você faz. E aí, se você me permitir divulgar, nós vamos estar compartilhando teu material também para a gente poder chegar em mais gente. Claro. É Tá? nosso, é nosso. Conta comigo sempre. Obrigado por todo mundo que tirou um tempo, né? E vamos nessa. Estou por aqui, é fácil a gente conversar pelo Instagram, a gente falar pelo canal. Vamos seguir Ó, a vida com saúde e força. terminar com a frase do Piretti aqui, ó. Borboletas sempre voltam. Pirete, tá certo. Falou? Já Valeu, com Deus. pode aguardar o pedido do Piretti aí da batera. Tá certo. Valeu, Betão. Braço grande. Obrigado, viu, Léo? Obrigado eu. Grande abraço. Com Deus. Fica com Deus. Imensamente agradecido. Abração. Valeu. Até mais. Até mais.